E se muitas das mudanças que uma mulher percebe na perimenopausa e na menopausa não estivessem acontecendo apenas nos ovários, talvez você já tenha ouvido uma mulher dizer: minha memória não é mais a mesma. Meu sono mudou. Estou mais sensível. Tenho dificuldade para me concentrar. Parece que meu corpo funciona de outra maneira. E algumas vezes ela chega a uma conclusão ainda mais difícil. Parece que eu não sou mais a mesma pessoa. Mas será que ela realmente deixou de ser quem era? Ou será que o cérebro e o corpo estão tentando se adaptar a uma nova realidade hormonal? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque a menopausa não envolve apenas os ovários. O cérebro também atravessa essa transição. Porque a menopausa é definida retrospectivamente após 12 meses consecutivos sem menstruação, quando não existe outra causa para essa ausência. Mas as mudanças não começam naquele dia exato. Existe uma fase anterior chamada perimenopausa. E nela, estradiol e progesterona não simplesmente diminuem de maneira tranquila e linear. Eles podem oscilar bastante. Em alguns momentos, o estradiol pode estar relativamente elevado e outros cair. Já a progesterona também tende a sofrer alterações, especialmente à medida que a ovulação se torna menos regular. E isso é importante saber porque esses hormônios não atuam apenas no sistema reprodutivo. O cérebro também possui receptores e circuitos sensíveis a essa sinalização hormonal. Pois quando falamos em estradiol, muita gente pensa imediatamente em fertilidade e ciclo menstrual. Mas ele participa de processos cerebrais relacionados à memória, à atenção, à regulação da temperatura, do humor, do sono, da plasticidade neural e também do metabolismo energético. É por isso que gosto tanto do trabalho da neurocientista Lisa Mosconi, onde estudos do grupo dela vêm investigando justamente o que acontece com o cérebro feminino durante essa transição toda. E uma das mensagens importantes desse campo de pesquisa é que a menopausa também pode ser estudada como uma transição neurológica e não somente reprodutiva. Pense no cérebro como uma grande rede, onde o hipotálamo, por exemplo, participa da regulação da temperatura corporal, do metabolismo, de ritmos biológicos e de processos relacionados ao sono. Isso ajuda a compreender por que mudanças hormonais podem estar associados aos fogachos e às alterações do sono. Já o hipocampo tem uma participação importante na formação e consolidação das memórias. Já o córtex pré-frontal participa da atenção, planejamento, tomada de decisões e também da regulação do nosso comportamento. E os circuitos do tronco cerebral também participam da organização entre vigília, alerta e sono. Por isso, quando uma mulher relata: eu estou esquecendo palavras, não consigo me concentrar como antes, estou acordando durante a madrugada, não significa automaticamente que exista uma doença neurológica, mas também não significa que seja simplesmente coisa da cabeça dela. Existe uma fisiologia acontecendo. E aqui existe uma parte que muitas vezes recebe menos atenção. Não é somente o estradiol que muda. A progesterona também muda ao longo da transição menopausal. E alguns dos seus metabólitos interagem com receptores, tipo GABA, no cérebro. O GABA é um dos principais sistemas inibitórios do sistema nervoso. De maneira simplificada, podemos pensar nele como parte dos mecanismos que ajudam o cérebro a reduzir a excitabilidade. Por isso, as mudanças na progesterona e em seus metabólitos são mais uma peça dessa complexa conversa envolvendo sono, humor e respostas ao estresse. Não existe um único hormônio responsável por tudo. Existe uma rede se modificando o tempo todo. E aqui está uma parte dessa história que considero especialmente importante. Quando ouvimos falar sobre menopausa, frequentemente a linguagem é queda hormonal, perda, declínio, envelhecimento. Mas o cérebro humano possui uma característica extraordinária, a neuroplasticidade.
Isso significa que ele continua sendo capaz de modificar conexões e adaptar seu funcionamento ao longo da vida. Os estudos da neuroimagem de Lisa Mosconi mostram mudanças durante essa transição, mas isso não significa simplesmente que o cérebro esteja parando de funcionar. Existe também a adaptação, e essa mudança de perspectiva é muito importante. A pergunta deixa de ser apenas o que estou perdendo e passa a ser como posso favorecer a adaptação do meu organismo a essa nova fase? E o intestino? O que ele tem a ver com tudo isso? Bom, precisamos compreender essa relação sem transformar o intestino na explicação para tudo. A microbiota intestinal participa de processos relacionados à barreira intestinal, à imunidade, ao metabolismo, produção de metabólitos e regulação de processos inflamatórios. E existe ainda uma conexão particularmente interessante quando falamos de estrogênios, o estroboloma. O estroboloma corresponde ao conjunto de genes e micro-organismos intestinais envolvidos no metabolismo dos estrogênios. Depois que estrogênios são metabolizados pelo fígado e conjugados para eliminação, determinadas enzimas bacterianas intestinais, entre elas a beta-glucuronidase, podem desconjugar alguns desses metabólitos. Parte deles pode, então, ser reabsorvida e retornar à circulação através do chamado ciclo enterohepático. Mas isso precisa ficar muito claro. O estroboloma não substitui os ovários. Ele não passa a fabricar todo o estradiol que deixou de ser produzido pelos ovários. Não mesmo? Ele participa do metabolismo e da circulação dos estrogênios existentes no organismo, onde essa diferença é fundamental. E muito mais do que parece, o intestino conversa com o cérebro através de diferentes caminhos. Sistema imunológico, metabólitos, microbianos, sistema nervoso entérico, vias hormonais e também através do nervo vago. Ao mesmo tempo, o cérebro influencia comportamento alimentar, sono, resposta ao estresse e funcionamento gastrointestinal. Por isso, gosto de dizer que essa comunicação não acontece em uma única direção. É uma conversa de mão dupla. E quando acrescentamos os hormônios a essa conversa, começamos a enxergar algo ainda maior. Cérebro, intestino, fígado, sistema imunológico, metabolismo e hormônios estão continuamente trocando informações. E a alimentação, Kate, é justamente aqui que a nutrição deixa de ser apenas uma questão de peso, pois proteínas adequadas, fibras diferentes nos vegetais e frutas, gorduras insaturadas, fontes de ômega 3, compostos antioxidantes e uma alimentação que favoreça a diversidade microbiana podem contribuir para diferentes aspectos de saúde metabólica, intestinal e cerebral. E isso precisa ser individualizado, porque duas mulheres na menopausa não possuem necessariamente a mesma microbiota, o mesmo metabolismo, a mesma composição corporal e os mesmos sintomas, até mesmo a mesma história clínica, ou até mesmo o mesmo estilo de vida. Por isso não existe um único cardápio da menopausa, existe uma mulher que precisa ser compreendida dentro de sua própria história. E a alimentação sozinha não sustenta toda essa adaptação. O sono participa da consolidação das memórias, da regulação metabólica e do funcionamento cerebral também. A atividade física influencia músculos, ossos, metabolismo e cérebro. O manejo do estresse importa porque o eixo da resposta ao estresse também conversa muito com sistemas hormonais, imunológicos e também gastrointestinais. E relações seguras, experiências significativas e também a espiritualidade também podem fazer parte da maneira como cada mulher atravessa a sua fase. Não porque sejam tratamentos hormonais, mas porque saúde não acontece em compartimentos isolados. Para algumas mulheres, a terapia hormonal da menopausa pode fazer parte desse cuidado, mas ela não deve ser apresentada como uma solução universal, pois a indicação, tipo de hormônio, dose, via de administração, momento de início, sintomas, riscos e histórico individual precisam ser avaliados junto ao profissional responsável. E mesmo quando a terapia hormonal é utilizada, ela não substitui os demais pilares de saúde, eu disse anteriormente. Ela pode integrar uma estratégia. Talvez uma das perguntas mais importantes dessa fase não seja: como faço para voltar a ser exatamente como eu era?
mas sim, seja o que o meu organismo está me pedindo para compreender agora, porque a mulher que atravessa a perimenopausa e chega à menopausa continua sendo sempre ela. Mas existe uma nova realidade hormonal, um cérebro se adaptando, um metabolismo que pode se modificar, o intestino participando dessa comunicação toda e uma história de vida que continua sendo escrita. Por isso, em vez de olhar apenas para um hormônio, um sintoma ou um órgão, isoladamente, podemos sim começar a enxergar toda esta rede. Pense nisto.